Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje a gente vai fazer um debate interessantíssimo e bastante profícuo sobre literatura e revolução. Eu logo mais vou apresentar para vocês o convidado de hoje, com quem eu vou debater uma série de temas que se ramificam a partir desse tronco de literatura e revolução. Mas antes de apresentar o convidado e começar o debate, vocês já sabem que aqui no Espaço Heráclito eu venho apresentando para vocês uma série de autores e obras para nós formarmos um corpus de debate ao longo da trajetória do nosso programa. Então, pessoal, hoje eu gostaria de apresentar para vocês alguém que efetivamente vocês já conhecem, que é o nosso grande Machado de Assis. Mas talvez muitos não tenham lido, alguns já tenham lido, eu imagino, mas muitos não tenham lido, esse belíssimo conto, que na verdade é um diálogo, chamado Teoria do Medalhão. Bom, eu não estou aqui hoje com um livro específico, eu estou só com um texto da Teoria do Medalhão, sobre o qual eu vou falar já já, mas eu gostaria de mencionar para vocês as obras completas do Machado de Assis, que foram lançadas pela editora carioca Nova Aguilar. Nelas vocês vão encontrar, no volume de contos do Machado, o texto, esse texto aqui, o Teoria do Medalhão. E vocês também podem encontrar, agora eu não estou me lembrando da editora que publicou recentemente um volume de contos completos do Machado, mas é bem fácil de achar, tanto por essas editoras quanto na internet. Bom, eu chamei de diálogo a Teoria do Medalhão, mas na verdade seria mais interessante chamá-lo de diálogo monologado. Por quê? Porque no dia em que o Janjão, vocês vão saber já já quem é o Janjão, o filho de um pai extremamente capcioso, vivido, malicioso, que conhece o movimento do mundo, o movimento da história, no dia em que o Janjão faz 21 anos, o pai, já ao fim do dia, quase ao redor da meia-noite, ao redor da virada do dia, em que o Janjão faria 21 anos e já começaria o primeiro dia dos seus 21 anos, o pai vai lá até o quarto do Janjão, fecha a porta e o chama para um diálogo que nós poderíamos chamar de diálogo de formação, ou de um lapidar da formação. Mas quando nós entramos em contato com o conteúdo da Teoria do Medalhão, nós percebemos que se trata muito mais de um diálogo de deformação. Na medida em que o pai, de maneira amplamente cínica, mostra ao Janjão como é que a realidade se movimenta, como é possível se beneficiar justamente desse jogo de privilégio e exclusão que a realidade propicia. E propicia porque Janjão e o pai fazem parte da elite brasileira daqueles 1800 e tantos. O texto Teoria do Medalhão é de 1881, ano em que o Dostoiévski morreu, curiosamente, só uma coincidência. E ele vai fazer, o pai do Janjão, todo um diagnóstico dos movimentos que o Janjão precisa fazer para se colocar como um medalhão, ou seja, como uma figura tarimbada, ou para a gente usar um termo já antiquado, um pistolão, para se colocar socialmente, ter prestígios e sucesso, para vingar e vencer nessa selva de darwinismo social, que é o grande diagnóstico do pai do Janjão em relação à época. Eu quero ler aqui para vocês, pessoal, 2 trechos para vocês sentirem o pasmo desse diálogo de deformação que compõe Teoria do Medalhão. Vamos lá, pessoal. Vejam vocês aqui. Aqui eu vou ler para vocês um trecho de uma fala do pai do Janjão, já se colocando como um conselheiro do filho. Senta-te e conversemos. 21 anos, algumas apólices, um diploma. Podes entrar no parlamento, na magistratura, na imprensa, na lavoura, na indústria, no comércio, nas letras ou nas artes. Percebam desde já o caráter retrátil das profissões. Não se trata de ter apego a determinado conteúdo do fazer da vida, mas sim a sua forma de expressão. Esse diálogo machadiano, ou melhor, diálogo monologado, tem sido lido pela Fortuna Crítica como uma grande genealogia da nossa elite, da burguesia brasileira que estava se formando já de maneira extremamente contraditória, porque o Brasil
se estruturando no sistema capitalista mundial, vinculava liberalismo à escravocracia. Então a gente percebe que, nessa medida, o pai do Janjão diz: não importa menos o que se faz, mas que se faça algo, para que esse algo seja imposto no círculo dos competidores. Continuemos aqui. Há infinitas carreiras diante de ti. 21 anos, meu rapaz, formam apenas a primeira sílaba do nosso destino. 21 anos, aos 21 anos, os mesmos Pitt e Napoleão, Pitt um governante inglês e Napoleão Bonaparte, vocês bem sabem quem é, apesar de precoces, não foram tudo nessa idade. Mas qualquer que seja a profissão da tua escolha, o meu desejo é que te faças grande e ilustre, ou pelo menos notável, que te levantes acima da obscuridade comum. Aqui você já percebe uma carga de transferência. Olha, me suplante, faça o que o seu pai não pôde fazer, mas ao mesmo tempo já transferindo o ônus dessa carga de possível derrota em relação ao que há de vir para o Janjão. A vida, Janjão, é uma enorme loteria. E aqui nós percebemos esse profundo niilismo machadiano. Os prêmios são poucos, os malogrados inúmeros, e com os suspiros de uma geração é que se amassam as esperanças da outra. Isto é a vida. Não há planger nem imprecar, mas aceitar as coisas integralmente, com seus ônus e percalços, glórias e desdouros, e ir por diante. Olha, pessoal, o diálogo vai se desenvolvendo de maneira que a tentativa de leitura unívoca do conteúdo daquilo que o pai do Janjão transmite ao filho redunda numa impossibilidade de interpretação mais profunda do diálogo, porque o sentido é tão polissêmico, ele traz uma série de interpretações, que o Machado fez uma constituição de entrechoque tamanho que mostra que essa luta, realmente, que é o fundo maior da tentativa de sobrepujar os demais nessa elite brasileira de 1800 e tantos, dela faz parte um movimento de falsidade do conhecimento da Constituição, mas também, ao fim do diálogo, o pai do Janjão chega a dizer que a profundidade da formação impediria a construção do medalhão. Ou seja, que essa profundidade traria uma gravidade para o medalhão que o impediria de ser reificado, ou seja, coisificado. É possível, então, eu já cheguei a fazer essa leitura no ensaio que eu escrevi, é possível ler esse texto tanto como uma apologia, tanto como uma tentativa darwinista de compreender o movimento coisificado do mundo e ser vitorioso nele, como uma crítica profundamente irônica e contraditória a todo esse modelo de constituição. Porque é bom frisar que o Machado, por sua vez, não se constituiu como medalhão em alguma medida pelos seus jogos políticos, a sua inserção naquele Brasil do século XIX, mas ao mesmo tempo teve uma formação efetiva e em grande medida autodidata. Então essa leitura é interessante para contrapor esses jogos, essas tensões que o Machado traz à tona e nos dá o que pensar sobre uma possível releitura da teoria do medalhão à nossa época. Porque as referências literárias e históricas que o pai do Janjão traz para o filho à época, apesar de extremamente superficiais nas colocações do pai, será que fariam sentido para uma certa elite brasileira, para uma classe média, média alta aqui de São Paulo? É algo que nos faz pensar ao longo da leitura desse Teoria do Medalhão, que eu recomendo veementemente aqui para vocês, telespectadores do Espaço Heráclito. Muito bem, pessoal. Colocada essa tensão de leituras, eu quero apresentar a vocês ele que é professor do Departamento de Letras Modernas da USP, o professor Daniel Pulha. Tudo bom, professor? Tudo bem, Flávio. Muito obrigado pela sua presença aqui no Espaço Heráclito. E, professor, eu falei aqui no começo do programa, estava dialogando com os telespectadores do Espaço Heráclito, que nós vamos discutir aqui hoje os desdobramentos e as relações entre literatura e revolução. Nesse sentido, eu gostaria de trazer uma pergunta inicial aí para o senhor fazer o desdobramento. Pegando aqui esse autor que eu venho estudando já há algum tempo, o Dostoiévski. Ali no século XIX, Dostoiévski, a princípio, fazia parte de um grupo revolucionário, estou falando ali da década de 40, de fins da década de 40, o Círculo de Pietraszewski. Eles não apenas se contrapunham
ao regime monárquico do Tsar, mas queriam implementar reformas que, para alguns dos membros, eram de fato socialistas, para além de meramente republicanas, digamos assim. O Dostoiévski foi condenado à morte por conta disso, por ter feito parte desse círculo. Depois o Tsar comutou a pena, o Dostoiévski vai para a Sibéria, fica longos anos ali, e depois tem uma mudança profunda de posição política, chegando a defender baluartes ali do reacionarismo czarista. Mas isso no sentido da movimentação do homem Dostoiévski em relação aos parâmetros políticos. Mas a obra do Dostoiévski, em grande medida, consegue movimentar, sejam as vozes revolucionárias, sejam as vozes conservadoras, e fazer um grande diagnóstico de época na medida em que nós percebemos os conflitos encarniçados entre elas. Por que eu estou mencionando Dostoiévski? Porque depois a gente vai para o âmbito da Revolução de 17 e a gente percebe uma série de discussões sobre as quais a gente pode vir a falar aqui no programa, mas me parece que aquela postura de liberdade artística dostoiévskiana conteria, em alguma medida, um germe de crítica social que poderia realmente ser mobilizado tanto à esquerda quanto à direita, mas que possibilitaria crítica a ambos os lados. Será que, nesse sentido, e aí isso sintetiza a pergunta, literatura revolucionária significaria a possibilidade de liberdade literária a ponto de o próprio conteúdo e da própria forma serem em determinado momento antirrevolucionários, professor? O que acaba acontecendo, eu acho que, por isso que a sua pergunta é importante, é o fato de que muitas vezes aquele risco que se corre de falar assim, uma vez que, por exemplo, pegando o exemplo do Dostoiévski, né? Existe um niilismo lá, existe a questão da religião, existe a questão de uma série de saídas, digamos assim, que seriam saídas muito afeitas a um pessimismo geral, em relação a não dá para se transformar o nosso mundo na prática. Portanto, você não deve ler escritores como Dostoiévski, né? Mas isso seria uma maneira de se ver, uma maneira de conceber a arte de forma muito instrumental, né? Esse é o problema, porque escritores, se você tem uma arte, e é essa a tua pergunta, eu acho que a partir do momento que o escritor, o artista, o intelectual, em geral, ele se preocupar menos em ser artista, intelectual, essa coisa toda, e se preocupar em entender onde ele se posiciona no jogo das forças políticas, a partir daí ele tem que produzir com honestidade o diagnóstico do que ele está vendo. E eu acho que, no princípio, em grande parte dos romances do Dostoiévski, ele adotou essa postura, ele botou, digamos assim, como se diz, a cara para bater, né? Ele colocou a cara para bater e falou, olha, existem tais e tais problemas, é com isso que eu concordo, com isso que eu discordo. Eu acho que esse tem que ser o posicionamento de todos os escritores, de todos os que se colocam numa posição frente a um conflito real, a um conflito que um antagonismo de forças que se estabelece, né? O grande problema que eu acho que acaba acontecendo, e daí eu acho também a importância da tua pergunta, muitas vezes assim, o uso que se faz em relação a assim, por que tal escritor ele tinha na vida prática dele, na vida política dele, tinha tais posicionamentos, e imediatamente você não lê a obra e você imediatamente já o condena ou faz o elogio, o que é um problema, né? Porque você tem que ver efetivamente na obra e tem que ver efetivamente naquilo que ele está tentando transmitir, qual o diagnóstico que ele está colocando em relação ao tempo histórico dele, né? Para resumir um pouco isso, eu acho que qualquer cerceamento em relação ao conhecimento, qualquer cerceamento em relação à arte que implique fechamento do debate, ele já é pavoroso, porque significa que a tua posição não é suficientemente forte para aguentar as opiniões que estão expressadas naquela formulação de conhecimento e naquele escrito, naquela obra, né? Tá? Não sei se deu para... Olha, eu vou trazer, você trouxe questões importantes aqui para nós de conteúdo prático, de plano prático, histórico, político.
trazendo o debate, por exemplo, para os desdobramentos da Revolução Russa ali. A gente tem um livro muito famoso do Trotsky, o Literatura e Revolução, e no prefácio escrito, se eu não me engano, pelo professor Muniz Bandeira, existe uma colocação de um debate entre o Trotsky e o Bukharin, que também é um dirigente partidário como o Trotsky ali à época, em que... Mas stalinista já, Isso, já tem, obviamente, com proximidade em relação ao Stalin, se bem que naquele momento o Stalin não é a figura de vulto, ainda que não é a figura de vulto ali posta na União Soviética, mas existe uma colocação importante em relação ao que se poderia conceber como arte revolucionária. Então a gente tem essa noção do Trotsky que você está trazendo, do laissez-faire, de um liberalismo em relação à arte, para que ela possa se apresentar e também sofrer o debate do público, que isso gera um contraditório no processo de construção da arte recepção e a recepção consequente, mas também existe um medo por parte do Bukharin, e claro que a gente pode atribuir isso a tendências autoritárias que levariam ao stalinismo, mas eu gostaria de pontuar esse debate, fazendo o papel do advogado do diabo aqui, para nós pensarmos uma questão prática da colocação da arte questionadora. Diria o Bukharin o seguinte, lendo Literatura e Revolução do Trotsky. Muito bem, nós não sabemos propriamente quanto tempo durará o período de transição da Revolução, ou seja, o período de consolidação dos ideais revolucionários. A população, em termos pragmáticos, está muito acostumada a tirar a chapka, o chapéu, vamos dizer, o gorro russo, diante dos poderosos. Ela está acostumada com o czar pai. Ela está acostumada com as figuras de autoridade. Será que nós poderíamos, diz o Bukharin, será que nós poderíamos aceitar o perigo de uma contraposição, de uma fermentação centrífuga de ideias, nessa medida, de modo que essa novidade da revolução, que ainda não se consolidou, tenda para figuras demagógicas, que se aproveite da tendência, historicamente, que pode ser transformada, mas que é historicamente forte na população espoliada e pouco alfabetizada, pouco educada, de culto a líderes? Será que poderíamos nos permitir uma arte que de fato se considerasse como oposição efetiva a esse regime? O Bukharin está colocando esse questionamento. E por que eu o trago? Porque agora, fazendo a posição do advogado do diabo contra as minhas próprias posições artísticas, me parece que essa liberdade posta num plano de atividade histórica demandaria um tipo de maturidade social que justamente nesse contexto de efervescência revolucionária tende a ser problemático. O que você acha desse ponto, professor? Eu acho que a melhor resposta a isso ainda é o final de um ensaio do pensador alemão Walter Benjamin, né, em que ele vai lembrar mais ou menos, a formulação não é exatamente essa, mas é que intelectuais e artistas têm que perceber que a luta não é do intelectual, do artista, contra o capitalismo, mas da classe trabalhadora contra o capitalismo. Então, no momento que ele vai fazer a sua arte, ele vai produzir o seu conhecimento, ele tem que saber que posicionamento que ele tem em relação a esse jogo de forças. E nesse sentido, o argumento do Bukharin é bastante capcioso, né? Porque evidentemente eles estão preparando a morte da crítica, a morte do espaço aberto ao verdadeiro debate, né? Porque na concepção do Trotsky e de outros, a mais avançada em relação de liberdade da arte num plano socialista, é o fato de que você, partilhando a luta política cotidiana, você como escritor, você como escultor, você como músico, você não vai ser só isso, mas você vai também participar de assembleias, você também vai fazer trabalho manual, você também vai fazer trabalho organizativo, você também vai trabalhar em atividades educacionais. E isso tudo, esse fermento todo dessas múltiplas atividades, faz com que você saia de um certo isolamento, às vezes muito confortável, de dizer favor ou contra. Sou favorável à revolução e sou contrário à revolução, né? Então, quando ele fala assim, contrariamente à posição do Bukharin, que é a posição do Trotsky, é o fato de que quem vai defender a força de um processo transformador são as próprias pessoas,
desde que, e aí que é o paradoxo da situação, o novo regime esteja aberto às críticas. E é isso porque ele tem que falar, tem que estar aberto às críticas. Ele tem um ensaio sobre o Trotsky, né? E ele é muito interessante a gente falar aqui, porque ele, acima de tudo, ele era um escritor. Ele dizia, minhas duas paixões na vida é a escrita e a política. E toda vez que eu pego na minha caneta, sai um escrito político já numa verve que ele sabia que era literária. Né? Qualquer um que tem acesso aos textos dele percebe como ele tem a verve literária muito forte. Mas ele falava, por que algumas reuniões políticas, ou grande parte das reuniões políticas do partido, estão esvaziadas e as igrejas e os velhos cultos estão lotados? Ele falou, porque são mais divertidos, porque as pessoas lá se sentem participando, ao passo que algumas coisas do partido, como está organizada, elas são chatas, elas são enfadonhas, as pessoas sentem que não têm voz. E é nesse processo, é nesse espaço, que o artista tem que se perceber, não, porque também é muito fácil, né, Flávio? Quando você começa um processo transformador, aqueles que desde a mais tenra idade foram contrários a qualquer democracia, a qualquer processo de socialização, quando muda a maré histórica, fala, opa, é para aí que está indo, tira a camiseta vermelha, tira a palavra de ordem e sai, porque ele quer se dar bem no sistema. Claro, não importa. Efetivo. Exatamente, o oportunismo efetivo. Né? Então, eu acho que a liberdade artística, a liberdade do pensamento que o Trotsky fala, é uma coisa que ele retomava um pouco, sem expressar dessa forma, mas é a arte que não seja especulação inebriante, mas que seja especulação racional. O que significa? Especulação inebriante, muitas vezes, é assim, é o intelectual, o artista isolado da própria história, dos conflitos. Do movimento das contradições. Exatamente. Isolado disso e começa a gerar mundos invisíveis nas nuvens perfeitos, né? Ao passo que se você tem um olhar mais atento ao que efetivamente está acontecendo... Especulação racional nesse Você parte de uma especulação racional que ela não é fria, ela não é dogmática, ao contrário, ela vai mergulhar na contradição e tentar tirar da contradição, né, o grande teor estético, o grande teor político dela. E aí vai saber que não há... Esse é um outro ponto importante. Olha, pessoal, eu vou pedir a palavra aqui para o professor Daniel para a gente chegar aqui. A gente chega agora ao fim desse nosso primeiro bloco. E no segundo bloco vou trazer, eu fiz aqui no primeiro ponto, o advogado do diabo de um stalinista do Bukharin, mas depois quero fazer o advogado do diabo de um outro ponto, trazendo uma colocação, vejam vocês, do fascista Benito Mussolini, que vocês vão saber qual é, logo no começo do segundo bloco, para nós continuarmos esse debate sobre literatura e revolução. Então a gente faz um rápido intervalo e voltamos já já.